Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro de uma série de vídeos do Lendo o Manual. E esse vídeo nós iniciaremos com Jesus chama a tua atenção. Vamos ler capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 1. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Este foi a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o versículo 16 também: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o texto nos fala, amados, Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Ele foi à noite ter com Jesus porque ele era um dos principais dos sacerdotes, dos fariseus. Então ele foi ter à noite para que os outros, para que as pessoas não vissem ele e o identificassem, porque ele era muito conhecido ali no templo. Que os fariseus, eles eram conhecidos por seu puritanismo, pela sua ideologia de que o homem era superior quanto ser um sacerdote. Então, os sacerdotes, eles não se misturavam muito com o povo humilde. Os sacerdotes, eles eram muito restritos. Mas Nicodemos tinha algo de interessante. Nicodemos, ele procurava fazer o que era certo. E procurando fazer o que era certo, ele via algo de errado no templo. Porque os sacerdotes que estavam ali junto a ele no templo tinham um esquema com aqueles homens que ali comercializavam no templo. Como diz o texto em Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então o que nós entendemos com isso, amados? É que ali estava havendo uma comercialização que não agradava aos olhos de Deus. Por quê? Aquela comercialização acontecia por causa dos fariseus, dos sacerdotes que recebiam os animais das pessoas que vinham sacrificar no templo, e eles analisavam os animais e eles recusavam, diziam que não estavam em acordo com aquilo que Deus cobrara das pessoas com relação à perfeição do animal. Então, como as pessoas vinham de longe e elas queriam sacrificar a Deus, qual era o intuito delas? Era que elas não poderiam voltar sem fazer tal. Então, o que elas faziam? Elas se dirigiam àqueles cambistas, àqueles vendedores, e eles trocavam aquele animal que eles trouxeram de longe por aqueles animais que já estavam ali próximos e que certamente os sacerdotes aceitariam aquele animal comprado. Então, o que é que vemos com isso? É que essa comercialização, ela gerava lucro para os sacerdotes por trás dos panos. E isso incomodava Nicodemos. Então, Jesus chega e de repente Jesus acaba com isso. E isso foi o fato que Jesus fez para chamar a atenção de Nicodemos. Por isso, quando Nicodemos chega à presença de Jesus, Nicodemos diz: sei que és mestre vindo de Deus, porque o que tu fazes, se não fosse de Deus, ninguém faria. Aquilo era no coração de Nicodemos algo fervente. Por quê? Porque no coração de Nicodemos ele sabia que só Deus poderia resolver aquele problema. Então, chamando a atenção de Nicodemos, ele vem à presença de Jesus. E aí vem o segundo fato que é interessante. É se preocupar como era que poderia fazer para ser salvo.
o que poderia fazer para estar ali diante de Deus e diante do seu reino como justo. Porque essa era a preocupação de quem queria estar na presença de Deus. E Jesus diz a ele: necessário vos é nascer de novo. E dizendo isto a ele, ele não compreende, porque ele, mesmo sendo um sacerdote, ele não entendia das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se entendem pelo Espírito de Deus. Mas Jesus deixou algo bem claro. No versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um ponto base para este texto de hoje. É que por Deus todos serão salvos. Por Deus todos devem ser salvos. Então essa é a vontade de Deus. Podemos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento de Deus. E é este conhecimento de Deus que está sendo trazido por meio deste vídeo hoje. É o primeiro de muitos vídeos que viremos trazendo mensagens mostrando que toda a resposta está no manual. E em último lugar, é que a salvação depende único e exclusivamente da decisão humana. Por que único e exclusivamente da decisão humana? Primeiro, nós falamos que Deus, ele tem a vontade, ele tem o desejo, ele tem a disposição, ele já tem pré-determinado que a salvação é para todos. Mas aí no final do versículo 16 nós podemos observar algo interessante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo, aí vem a ressalva, o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação está ao que crer. E esse crer no original quer dizer andar em conformidade, estar em acordo, fazer a vontade. Esse é o ponto-chave desse texto. Jesus chama a nossa atenção para que nos mostre o que é que Ele quer que façamos. Então, amados, esse é o ponto base, esse é o ponto-chave, esse final de versículo. É que todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. E este crer está ligado único e exclusivamente ao fazer a vontade, a andar em conformidade com o manual, que é a Bíblia Sagrada, que é a maneira que Deus deixou para os homens, que era a sua vontade para ser seguida. Então, a escolha é sua. Jesus chama a tua atenção e Ele quer o melhor para você. Então, eu quero orar por você que me assiste nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Te bendizemos e exaltamos o teu nome, porque a tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus, veio até nós. Pai bendito e eterno, obrigado, Senhor, porque dispensaste a todos os homens a tua salvação. E deixaste, ó Senhor, à nossa disposição, querer ou não o Senhor. Pai bendito, que todos aqueles que assistam, Senhor, a este vídeo possam entender a tua mensagem e saber, ó Deus, que o melhor caminho é o Senhor. Pai bendito, abençoe a todas as famílias da nossa nação, ó Deus, de todo o mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, curte, dá um like aí. E se você tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe. מחוף אילת עד חוף שנהר
ועל המשחטות הישנות יטעינו תפוחי